E com o Theo Cury a gente vai abordar outro assunto que também está bombando aqui no Brasil, né? Que é a questão do caso do Banco Master. E Theo Cury, juntamente com Larissa Rodrigues, tem apuração de momento. Theo. Débora, boa tarde para você, para o Pedro Venceslau, para quem acompanha a gente. A apuração da Larissa Rodrigues e minha de que o ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, deve suspender, ele está avaliando e deve suspender a inspeção determinada no Banco Central no âmbito da liquidação do Banco Master, que foi determinada pela autoridade monetária. Essa determinação foi dada pelo ministro, gerou uma série de críticas, não só de especialistas, repercutiu também negativamente dentro do Supremo Tribunal Federal, uma apuração que a gente vai trazer aqui também. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem demonstrado essa perplexidade com essa decisão do TCU, essa ofensiva individual de um ministro do Tribunal de Contas da União com relação à autarquia, à autoridade monetária, o Banco Central, no âmbito do processo de liquidação do Banco Master. Apuração minha da Larissa Rodrigues de que essa decisão deve ser tomada suspendendo, pelo menos durante o mês de janeiro, até que o recesso lá no Tribunal de Contas, Débora, Pedro, quem nos acompanha, seja finalizado. Qual que é a ideia? Houve muita pressão e está havendo muita pressão. Há um sentimento ali de constrangimento interno dentro do Tribunal de Contas da União. Essa é a percepção que a gente colhe conversando com os ministros do Tribunal de Contas da União, a percepção de que essa decisão acaba expondo muito o TCU e constrangendo os ministros da Corte, uma decisão individual, inclusive que vem sendo questionada pela própria Procuradoria-Geral do Banco Central, que tenta reverter essa decisão e que tem como última alternativa um mandado de segurança lá no Supremo Tribunal Federal. Fato é que, e aí Larissa e eu contamos isso no site da CNN, a apuração é essa, a ideia é suspender até a volta do recesso para não interromper as férias dos demais ministros, porque a pressão foi tão grande que se cogitou interromper o recesso e voltar à sessão das câmaras para pelo menos deliberar sobre esse assunto. Isso teria um impacto ali na vida dos demais ministros do Tribunal de Contas da União. Então, como resposta, pelo menos momentânea a isso, o ministro cogita recuar da própria decisão e suspender pelo menos até o final do recesso. A ideia é que a partir do dia 21 de janeiro, quando vai acontecer a primeira sessão plenária do Tribunal de Contas da União, esse assunto possa ser, aí sim, discutido e deliberado por todos os ministros, ou pelo menos pelos ministros que fazem parte da primeira Câmara do TCU. Essa é, inclusive, uma demanda da Procuradoria-Geral do Banco Central. Então, nesse momento, o que a gente tem de informação é que deve haver um recuo por parte do ministro Jonathan de Jesus, que é o relator desse caso lá no TCU, pelo menos durante o mês de janeiro, quando termina e quando ainda vigora esse recesso dos ministros, como o Legislativo está em recesso, como o Judiciário está em recesso também, e aí no final de janeiro esse assunto poderia ser retomado. Theo, não sei se você, sei que é uma apuração de momento, mas há uma expectativa de quando ele poderia tomar essa decisão, enfim, nos próximos dias, nas próximas horas, enfim? Olha, Débora, a avaliação é de que pode haver uma decisão ainda hoje, não tá em aberto quando que vai ser tomada essa decisão. A avaliação, isso vem sendo costurado, pode sair um novo despacho nas próximas horas, isso não está descartado, porque há uma urgência, porque vem sendo costurada essa possibilidade. Foi uma alternativa que foi levada ali nos bastidores de que se suspendesse o recesso. Então, a avaliação é essa. Se demorar muito tempo, não faria muito sentido. Então, quanto antes for tomada essa decisão, faz mais sentido para amenizar essa pressão, pelo menos de maneira momentânea, baixar a bola, evitar uma suspensão do recesso lá no Tribunal de Contas da União e essa discussão ser feita aí de maneira mais calma, de maneira mais trabalhada, costurada e com muito mais conversa a partir da retomada dos trabalhos. Então, a gente pode considerar que a qualquer momento pode haver uma nova decisão, um novo despacho do ministro.
Muito bem, a apuração de Theo Cury e Larissa Rodrigues. Tenho só mais uma pergunta, Theo, porque a impressão que dá é que com esse possível recuo, que ainda está sendo avaliado, mas com esse possível recuo, é como tirar o bode do meio da sala, puxar e colocar lá no cantinho da sala, né? Porque quando você diz que manteria, então, a avaliação seria, caso ele decida recuar, manter essa suspensão da inspeção até pelo menos até o fim do recesso, 21 de janeiro. Quer dizer, a dúvida, a insegurança jurídica, as incertezas em relação ao Banco Central, ao Banco Master, seguem, né? Elas estão como se fosse uma nuvem de poeira suspensa no ar, porque vai deixar para depois, não se sabe ainda muito bem como é que os outros ministros pensam, porque daí essa decisão seria eventualmente levada para ser tomada no colegiado, né? Sim, a ideia é essa. E aí, com isso, você alivia um pouco essa pressão, resolve também ali uma questão que é considerada uma questão interna, há uma divergência ali, que é natural, obviamente, por se tratar de um órgão colegiado entre os ministros do Tribunal de Contas da União, com essa decisão, que é uma decisão individual, uma decisão monocrática, como eu mencionei nessas conversas que a gente tem tido, um dos ministros me disse, olha, essa decisão acaba trazendo um constrangimento para o tribunal como um todo, porque parece que está havendo uma perseguição a uma autoridade monetária, ao Banco Central, a um órgão que tem de ser fiscalizado, sim, mas não com uma ofensiva que beire o constrangimento ou que pareça estar ali cerceando a atividade, fazendo um cerco ali à atividade de uma autoridade monetária, no caso do Banco Central, de um órgão, enfim. Então, justamente por isso houve um desgaste interno gerado e que também tem essa decisão tem se tomada de fato e a possibilidade é grande de que isso aconteça. Esses são os sinais que a gente tem recebido. Eu conversei com 2 ministros que disseram que isso deve acontecer. Então, é uma forma de tentar aliviar, desestressar, pelo menos nesse momento, de fato, tentar tirar o bode do centro da sala, porque ele vai continuar na sala, obviamente, mas num cantinho ali para não ser tão visto, e aí essa retomada da discussão num outro momento, porque isso tudo chama a atenção, e aí eu vou puxar também não só para o Tribunal de Contas da União, mas também para o Supremo Tribunal Federal. São decisões que dizem respeito lá no caso do Supremo Tribunal Federal, uma investigação, e aí diz respeito àquela suposta fraude de 12 bilhões e 200 milhões de reais. Seja, tanto no caso do Supremo quanto no caso do TCU, já não é judicial, é extrajudicial, nessa fiscalização da atuação do Banco Central ao determinar a liquidação do Banco Master, foram 2 decisões tomadas no meio do recesso. Então, uma foi em dezembro, pelo ministro Dias Toffoli, citando um exemplo específico ali da acariação que aconteceria no penúltimo dia do ano. Isso gerou muito questionamento. Débora e eu trouxemos essa repercussão, tanto no Banco Central, na Polícia Federal, na Procuradoria-Geral da República. Não havia ali a avaliação de que tinha necessidade de acontecer em meio ao recesso, com tudo parado, não havia tanta urgência naquele momento. Foi tomada a decisão, aconteceu a acariação. Mesma coisa agora, no meio também do recesso, é tomada uma decisão para inspeção do Banco Central. E ali já havia, com a acariação do Banco Central, do Ailton de Aquino, diretor do Banco Central, durante o recesso, ficando frente a frente com 2 pessoas que são investigadas. O Banco Central não é investigado no processo no Supremo Tribunal Federal. Ali havia uma forma de intimidação vista pela Polícia Federal, visto por, inclusive, integrantes do Banco Central, de constrangimento. A mesma coisa se repete agora, de maneira extrajudicial, na atuação do TCU. Estou dizendo tudo isso, Débora, o que acontece em janeiro, ou final de dezembro, começo de janeiro, e aí isso também causa um certo incômodo nesses diversos segmentos, tanto no Banco Central, em órgãos de investigação, enfim. Daí a necessidade desse recuo, pelo menos a avaliação desse momento é essa, para que mais adiante haja essa discussão, se debrucem sobre isso, mas com as atividades todas retomadas.